Na noite de segunda para terça-feira, a Força Aérea Israelense atacou o centro da capital síria, Damasco. O alvo do ataque foi um complexo de edifícios que, segundo as autoridades sírias, abriga um dos escritórios do presidente. O ataque ocorreu por volta das 2h10 da madrugada, quando a maioria dos funcionários estava no prédio. Segundo relatos, 16 pessoas morreram, incluindo seguranças motoristas e 3 assistentes. O presidente Bashar al-Assad estava em outro complexo em Médzi e não ficou ferido. Mesmo os observadores do Oriente Médio, acostumados com a política agressiva de Tel Aviv, ficaram chocados com este ataque. Pela primeira vez em muitos anos, Israel atacou diretamente um edifício que abrigava autoridades oficiais de um Estado soberano. Damasco declarou que a paciência se esgotou e que a resposta será inesperada, rápida e dolorosa. O Ministério da Defesa da Síria publicou fotos dos danos, que mostram que parte do telhado desabou, os escritórios foram completamente destruídos e, em alguns lugares, há vestígios de munições que penetraram no prédio. É especialmente preocupante o fato de que uma das salas destinadas a receber delegações estrangeiras foi completamente destruída. Por outro lado, isso indica que Israel não atacou uma base militar, mas um símbolo diplomático de seu país. O Irã, representando o Ministério das Relações Exteriores, apoiou totalmente a Síria, caracterizando as ações de Israel como uma violação grave do direito internacional e da soberania territorial. Quando a linha vermelha atravessa o pátio presidencial, a reação não será protocolar, mas justa, afirmou o representante do IRGC. Vídeos em apoio à Síria se espalharam rapidamente nas redes sociais do mundo árabe. Usuários da Argélia, Iraque e Líbano estão usando a hashtag Ossaro Próximo de Damasco para divulgar mensagens. No Líbano, manifestações espontâneas com retratos de Bashar al-Assad e slogans como "Quem bate à noite tem medo do dia" tomaram as ruas de Beirute. Como de costume, a reação da comunidade internacional foi cautelosa. Apesar de representantes da UE terem apelado à abstenção de ações que possam levar a uma escalada, nenhum líder ocidental condenou diretamente Israel. Isso levanta uma questão lógica: por que o mundo permanece em silêncio quando Damasco é atacada? Enquanto isso, a Síria reforçou sua defesa aérea em torno da capital. De acordo com relatos de Alepo e Latakia, aviões MiG-29 e Su-24 foram enviados ao céu. A mídia iraniana informa que conselheiros militares iranianos e movimentos logísticos em direção ao sul do país foram avistados em Tartus. A questão que agora se coloca em todos os canais de televisão árabes é se a Síria se limitará a falar ou se realmente lançará um ataque que mostrará que até Tel Aviv está ameaçada. Além disso, por que a Síria não pode fazer o mesmo se Israel se considera no direito de atacar o coração de outro Estado? A Síria responde: o míssil destrói a residência do primeiro-ministro de Israel. A resposta síria atingiu todo o Oriente Médio menos de 18 horas após o ataque israelense a Damasco. Um míssil balístico da classe ZR-17 foi lançado da região de Homs, passou pelo sistema de defesa aérea israelense e atingiu o prédio do primeiro-ministro de Israel em Jerusalém Ocidental. De acordo com a Al-Mayadeen, uma reunião fechada do governo sobre questões de segurança nacional estava acontecendo no prédio quando o míssil o atingiu. O ataque foi tão preciso que não deixou chances, o prédio foi totalmente destruído e pelo menos 11 pessoas, incluindo assessores oficiais dos serviços secretos e pessoal técnico, morreram. Os canais oficiais informam sobre a evacuação do primeiro-ministro de Israel, mas testemunhas dizem que ele estava no prédio no momento da chegada. Desde a fundação do Estado de Israel, este é o primeiro caso em que um alvo governamental de alto nível é atingido diretamente a partir do território de um Estado árabe. É semelhante a um ataque ao Pentágono em termos de impacto político, moral e simbólico. O sistema Cúpula de Ferro Orgulho de Tel Aviv não conseguiu deter o míssil.
De acordo com o Jerusalém Post, o sistema estava sobrecarregado com alvos errados, e o míssil principal passou abaixo do horizonte do radar. Esta é a segunda falha significativa do sistema antimísseis de Israel nos últimos meses, o que levanta questões sobre a sua eficácia em condições de combate. Um porta-voz do exército sírio afirmou: "Não foi um ato de agressão, mas um ato de retaliação justa." A Síria respondeu à iniciativa de Israel: "Não vamos parar se Tel Aviv quiser continuar." Ele também observou: "Agora eles sabem que sua cúpula política não está fora da zona de alcance." Manifestações em massa começaram em Damasco. Apesar da hora tardia, centenas de pessoas saíram às ruas com retratos de Bashar al-Assad e bandeiras da Síria. Por cada bomba, uma resposta. "A justiça chegou a Jerusalém" eram os slogans. Os canais de televisão iranianos deixaram de transmitir ao vivo para mostrar a crônica do ataque e a reação das pessoas. Ao mesmo tempo, em Israel, todos estão em choque. O governo não faz declarações e os canais israelenses suspenderam temporariamente as transmissões. Em pânico, as pessoas compram água, combustível e medicamentos. A bolsa de valores em Tel Aviv ainda não funciona. Nas redes sociais, os israelenses exigem uma resposta, mas também condenam o exército e a inteligência por sua vergonhosa impotência. Começa uma nova fase do conflito, em que os ataques são direcionados aos centros de poder e não às frentes de batalha. Além disso, até que ponto outros alvos em Israel estão protegidos? Se um único míssil pode destruir um prédio do governo. Além disso, a questão mais importante é se Israel ousará lançar outro ataque contra a Síria, considerando que cada ação trará uma resposta contrária e possivelmente ainda mais destrutiva. O povo de Israel, o exército e a economia estão em pânico. Israel está em uma situação crítica após o ataque com foguetes da Síria contra um prédio governamental em Jerusalém. A segurança nacional, outrora considerada sagrada, está em perigo. O órgão central do governo foi destruído. As pessoas estão com medo. O exército está em um impasse. Além disso, os sistemas político e financeiro do país estão completamente paralisados. Milhares de israelenses correram para farmácias e supermercados logo após o ataque. Os estoques de combustível e água começaram a desaparecer das prateleiras e as filas nos caixas eletrônicos se estendiam por quarteirões. Embora o Ministério da Segurança Interna tenha declarado que as pessoas não devem entrar em pânico e confiar no sistema, essas palavras apenas aumentaram a ansiedade. Afinal, era justamente o sistema que não estava funcionando. Fontes de Israel informam que o comando militar ficou em choque. O medo de um novo ataque levou os comandantes das divisões a redistribuir o equipamento por todo o país. Reservistas foram mobilizados e as baterias de defesa antiaérea foram reforçadas no perímetro de Tel Aviv. No entanto, o fato principal permanece inalterado. Um míssil da Síria atingiu o alvo no centro de Israel, superando todos os obstáculos. A reação da mídia foi catastrófica. "Construímos muros, mas esquecemos que o inimigo aprende", escreveu o jornal Haaretz em sua coluna editorial. A hashtag #AmeiaCupolProbit. A cúpula foi perfurada, já está ganhando força no Twitter israelense. Milhares de pessoas tentam descobrir como um único míssil sírio conseguiu passar por um sistema de defesa antimísseis multimilionário. Quem será responsabilizado? Em 24 horas, o mercado de ações despencou 12%. As ações de empresas militares como Elbit Systems e Rafael caíram entre 17% e 22%. Investidores de outros países estão retirando seus ativos em massa. O Banco Nacional de Israel tentou estabilizar a situação comprando títulos, mas não conseguiu. Os riscos de crédito de Israel estão sendo urgentemente revisados por agências de classificação internacionais como Moody's e Fitch. O primeiro-ministro continua evitando aparições públicas. As declarações oficiais são interrompidas por pausas.
Notícias de emergência interrompem a programação das principais emissoras de TV. Fontes do Exército falam em prontidão para uma operação de retaliação total, mas não estão certas da determinação ou da capacidade de combate. Em entrevistas de rua transmitidas pela mídia árabe, como Al Mayadeen e Al Jazeera, até mesmo veteranos do Exército afirmam é uma catástrofe. Israel nunca esteve tão vulnerável em toda a sua história. Estamos perdendo não apenas edifícios, mas também a confiança. Neste contexto surge uma pergunta simples, mas provocativa que circula nas redes sociais árabes. Como Israel pretende controlar o ambiente que o rodeia se não consegue proteger o seu gabinete ministerial? Entretanto, nas ruas de Damasco, reuniram-se pessoas para celebrar uma vitória simbólica. Nas escolas sírias, são realizados minutos de silêncio em memória das vítimas do ataque israelense ao gabinete presidencial. Nas ruas, há faixas com os dizeres olho por olho. Agora somos iguais. Além disso, outra pergunta que soa cada vez mais nas emissoras de TV de Teherã e Bagdá. Damasco não demonstrou ao mundo árabe que o medo de Tel Aviv acabou. Nova abordagem à diplomacia do mundo árabe, o Oriente Médio apoia Damasco. A reação síria à agressão israelense levou ao sucesso diplomático e militar. Pela primeira vez nas últimas 2 décadas, o mundo árabe expressou solidariedade a Damasco de forma tão rápida e unânime. Desta vez, mesmo os países que antes se mantinham à margem afirmaram claramente que o ataque à soberania da Síria constitui um ataque à dignidade de todo o Oriente Médio. Bagdá, Teherã e Beirute já fizeram declarações oficiais. A Síria tem todo o direito de defender suas instituições estatais, enfatizou o primeiro-ministro do Iraque. O Irã declarou: Israel cruzou a linha vermelha e agora deve entender um golpe contra é um desafio a todos. Os líderes do Hezbollah no Líbano chamaram o míssil sírio de sinal de uma era. Você também acha que o mundo árabe deve responder com dureza a qualquer invasão de Israel para discutir uma possível ajuda à Síria, à Argélia e à Tunísia? Convocaram uma reunião do Conselho de Segurança Nacional. Pela primeira vez desde 2011, o Egito enviou uma delegação oficial a Damasco para expressar seu apoio. Não se pode permanecer neutro quando símbolos do Estado são atacados, afirmou o Catar, que costuma ser cauteloso. No dia seguinte ao ataque com foguetes no Cairo, foi realizada uma reunião extraordinária da Liga dos Estados Árabes. Nessa ocasião, foi aprovada uma resolução sobre a criação de um mecanismo coletivo de consulta em caso de agressão externa contra qualquer membro da Liga, a pedido da Argélia e da Síria. Embora a formulação pareça genérica, atualmente ela é interpretada como uma cobertura diplomática para os planos de Damasco. O Irã foi ainda mais longe. O canal IRIB informou que um grupo adicional de conselheiros militares e especialistas em defesa aérea foi enviado à Síria. Além disso, houve uma reunião dos ministros da defesa do Iraque, da Síria e do Irã em Teherã. A seguinte declaração foi feita ao final da reunião: qualquer tentativa de nova agressão será considerada um ataque à segurança regional como um todo. O Irã e a Argélia apresentaram conjuntamente uma resolução na Organização das Nações Unidas que exige uma investigação independente das ações de Israel na Síria. Embora os países ocidentais estejam a impedir a iniciativa, o próprio facto de a resolução ter sido aprovada indica o início de uma nova era em que o Médio Oriente não pode continuar a ser ignorado. Nas redes sociais árabes começou uma onda de campanhas. As hashtags Estamos com Síria, Justiça para Damasco e Não Perdoamos estão se espalhando rapidamente. Vídeos com soldados na Síria, fotos do gabinete do primeiro-ministro destruído em Israel e mapas unificados dos países que se opõem à agressão estão sendo publicados pelos usuários. Analistas londrinos já chamaram isso de mobilização silenciosa da diplomacia. Não é de surpreender que a Arábia Saudita, apesar da falta de apoio direto, tenha se abstido de condenar Damasco.
Será que o ataque à Síria foi o início da união de um novo Oriente Médio, no qual Tel Aviv não terá mais influência? Graças a esse apoio, Damasco está ganhando confiança. Segundo diplomatas sírios, antes estávamos sozinhos, agora milhões nos apoiam. E sabemos que não ficaremos calados, mesmo que eles ataquem novamente. Escalada de 2 exércitos nas fronteiras de Golã. A situação na fronteira entre a Síria e Israel está entrando em uma fase extremamente perigosa, como resultado de ataques a símbolos do Estado. Ao longo de toda a linha de contato, observam-se movimentos significativos de tropas artilharia e sistemas de defesa antiaérea de ambos os lados, especialmente na região das colinas de Golã, um território historicamente disputado e ocupado por Israel desde 1967. Imagens de satélite, publicadas pelo Centro de Estudos Estratégicos de Ankara, mostram que Israel concentrou cerca de 130 tanques, dezenas de lançadores de mísseis e sistemas Sling David perto da fronteira. Além disso, foram montados depósitos de munições e hospitais móveis. Não se trata apenas de uma demonstração de força, mas de uma preparação para uma ofensiva militar em grande escala. Em resposta, a Síria transferiu 3 divisões mecanizadas com a ajuda de conselheiros militares iranianos e unidades da Defesa Nacional para a linha de frente. Nos territórios próximos a Quneitra e Jubat al-Rasha, podem ser vistos complexos de mísseis Fajr e drones Shahed, fabricados pelo Irã. Se Israel está ocupado com sua crise interna, a Síria deve devolver os Golãs. Compartilhe sua opinião na seção de comentários. As pessoas que vivem em ambos os lados da fronteira estão sendo evacuadas. Os moradores de Haifa e Safat estão recebendo máscaras e kits de emergência de Israel. Na Síria, começou a mobilização de voluntários recrutas e reservistas. Os hospitais estão em regime de alerta devido à defesa civil. Os canais de televisão na Síria transmitem diariamente mensagens dos soldados e decretos do presidente Assad, nos quais se afirma: não queremos a guerra, mas o inimigo verá que estamos prontos se aproximar das nossas fronteiras. A possível intervenção de terceiros complica a situação. Israel solicitou aos EUCOSAR o fornecimento adicional de mísseis Tamir para defesa antimísseis. Informações não oficiais indicam que o Pentágono está transferindo partes da Sexta Frota para o Mediterrâneo Oriental. No entanto, há pessoas no Congresso que expressam receios. Após o ataque a Jerusalém, Israel não parece mais ser a parte que controla tudo. O Irã anunciou que considerará qualquer operação terrestre de Israel contra a Síria como uma declaração de guerra. Segundo um representante do IRGC, estamos em estado de alerta máximo. Além disso, nossos aliados não ficarão sozinhos se receberem ordens. Apesar das relações difíceis com Damasco, a Turquia também exigiu o fim imediato das hostilidades. Afirmando que a região está à beira de um ponto sem volta, o presidente Erdogan se ofereceu como mediador. Embora a Organização das Nações Unidas pretenda realizar uma reunião de emergência, analistas estão céticos em relação a essa iniciativa, uma vez que a organização já falhou várias vezes em influenciar as ações das partes. Nos bastidores, diplomatas reconhecem que será impossível parar a guerra se pelo menos uma companhia de infantaria cruzar a linha de demarcação. Na sua opinião, quem está realmente tentando impedir a escalada e quem está apenas fingindo? Deixe seu comentário abaixo do vídeo. Um momento antes da erupção, a situação na fronteira lembra um vulcão. Os dois lados estão respirando na cara um do outro. Drones voam pelo céu. O silêncio reina na terra. No entanto, na descida, cada soldado já está com o dedo no gatilho. E o mundo ficou em silêncio. O mundo prendeu a respiração no último momento antes da guerra. Tudo indica que o Oriente Médio está à beira de uma guerra em grande escala entre Israel e a Síria. Depois que ambos os lados atacaram os centros de poder, concentraram suas tropas ao longo da linha de frente, e cada nova hora era como um vaso frágil ao qual se adicionava ainda mais tensão.
quem dispararia primeiro, todos aguardavam a resposta. A mídia israelense anuncia mobilização total e afirma que o exército está pronto para uma operação para silenciar Damasco. No entanto, generais israelenses expressam preocupação em conversas privadas, afirmando que o ataque ao gabinete do primeiro-ministro mostrou que Damasco é capaz de tomar medidas que ninguém esperava. A vantagem psicológica de Tel Aviv não existe mais. Enquanto isso, as forças sírias estão construindo 3 níveis de defesa, desde Golã até o sul de Damasco. Segundo a agência iraniana Tasnim, já há cerca de 6.000 soldados da Guarda Revolucionária Islâmica no sul da Síria, integrando grupos consultivos e de defesa. A presença do Irã é um fator de contenção ou o início de uma aliança regional pronta para a guerra. Os esforços diplomáticos não tiveram sucesso. Embora o secretário-geral da ONU não proponha medidas, ele exige o fim imediato da escalada. Embora os países da UE temam a desestabilização do abastecimento energético, eles não criticam as ações de Israel. Embora Moscou e Pequim apelem ao diálogo, eles próprios intensificam suas atividades de inteligência na região. Pessoas comuns continuam presas. Em Tel Aviv continuam as manifestações contra a guerra. As pessoas querem negociar. Em contrapartida, na Síria, há marchas dedicadas ao patriotismo. Escolas ensinam defesa civil e a televisão exibe documentários sobre vitórias contra a agressão. Em que momento os líderes começam a ignorar a razão? A história está repleta de casos de guerras que começaram não porque alguém quis, mas porque ninguém recuou. Às vésperas da tempestade, as palavras do ministro da Defesa sírio estão ficando cada vez mais altas. Não temos ilusões. Sabemos que o inimigo vai atacar, mas se o fizer, seu ataque se transformará em sua própria derrota histórica. Você concorda que é hora de dar à Síria a oportunidade não apenas de impedir, mas também de se defender contra tais ataques? Cada voz é importante, então escreva seus comentários. Atualmente, toda a região parece uma corda esticada. Uma explosão pode ocorrer a partir de qualquer faísca. É possível que o início de uma nova guerra árabe-israelense, a mais sangrenta desde 1973, seja a primeira coluna de tanques a cruzar a linha. Além disso, se isso acontecer, quem disparar primeiro não será culpado. Quem não chegar até o fim será culpado. Israel atacou a residência do presidente em Damasco, matando 16 pessoas. Este evento marcou o início de uma escalada sem precedentes quando a Síria lançou um míssil balístico, destruindo o gabinete do primeiro-ministro de Israel. Os mísseis antimísseis israelenses se mostraram ineficazes. O ataque foi não apenas um choque militar, mas também simbólico, pois o centro do poder foi destruído e o governo ficou desorientado. O exército israelense está se mobilizando rapidamente nas fronteiras de Golã. Com o apoio do Irã e dos países árabes, a Síria aumentou seu exército e seus meios de defesa antiaérea. Embora a ONU, a UE e a Turquia apelem para a desaceleração, isso é impossível de parar. A Liga dos Estados Árabes expressa seu apoio à Síria. Em Damasco, está ocorrendo uma mobilização popular. Em Tel Aviv há pânico e a bolsa de valores está em queda. Especialistas comparam a situação à de outubro de 1973. No entanto, neste caso, não se trata de tanques no Sinai, mas de um ataque aos centros políticos. O jogo mudou. Agora a guerra pode começar com um único míssil na capital e não na frente de batalha. O Oriente Médio está à beira de uma catástrofe. Um único tiro pode desencadear um novo conflito regional. Você acha que numa situação em que não existe direito internacional, a Síria tem o direito de responder com agressão? Você apoia a ideia de uma aliança árabe que poderia deter Tel Aviv. Isso será decidido nas próximas horas. Além disso, caso alguém vença este conflito, isso poderá marcar o início de uma nova era na história do Oriente Médio, na qual nenhum centro de poder poderá se considerar intocável.